Fala rapaziada, seja bem-vindo ao canal. Meu nome é Gustavo Lucas, sou consultor financeiro, já invisto há mais de 4 anos no mercado e hoje eu vou te falar, na minha opinião, qual que é o melhor fundo imobiliário da Bolsa. Então bora pro vídeo. Rapaziada, hoje a gente vai conversar sobre o HGLG11, né? O HGLG11, para quem não sabe, é um fundo de logística, né? Na categoria de tijolo, né? O que que são fundos de tijolo? São fundos que são investidos realmente em tijolos, né? Então a gente tem aqui na categoria de tijolo, a gente tem centro de distribuições logísticas, a gente tem lajes corporativas, né, que são condomínio logístico, você pode ter escritórios e entre outros. Então hoje a gente vai falar sobre ele. Rapaziada, esse fundo, ele é um fundo que as pessoas falam que ele custa muito caro, né? Na minha opinião, eu acredito que o preço dele é relativamente diretamente com o risco dele, né? Então, é um fundo que tem muito mais segurança, na minha opinião, tá? Lembrando que isso aqui não é uma indicação de investimentos. Estou trazendo a minha opinião, né? O que que eu estudei, o que que eu acredito que seja para mim, e aí vocês tomam decisões para vocês. Então, é um fundo que hoje está custando na faixa de R$ 162, tá? Ele está pagando hoje uma taxa de 10,16% de dividendos. Aí o pessoal fala, pô, Gustavo, mas esses 10%, né? Por que que eu vou investir num fundo imobiliário pagando 10, sendo que eu posso estar deixando meu dinheiro no Tesouro Selic pagando 13,75 hoje, na data que eu gravo o vídeo? Aqui realmente, pessoal, a gente tem que entender que aqui os 10% são acima da inflação, né? No Tesouro Selic, quando a gente investe no Tesouro Selic, ele tem a rentabilidade de 13,75, né, na data de hoje, né, com a Selic de hoje, porém a gente tem que sempre subtrair a inflação, né, porque a inflação, para quem não sabe, é a perda de poder de compra, então a gente precisa retirar a inflação. Então hoje o Selic está dando na faixa de 7%, mais ou menos líquido. Aqui o fundo imobiliário está pagando, o HGLG está pagando 10% acima da inflação. Por que acima da inflação, Gustavo? Porque aqui a gente está falando de imóveis, né? A gente está falando de imóveis e os imóveis são corrigidos já com contratos de IPCA, contratos atrelados ao IGPM, né? Que é o índice em cima de imóveis. Então esse valor ele já é sempre reajustado acima da inflação. Então a rentabilidade dele hoje está sendo de 10%. Beleza? A gente olhando aqui embaixo, a gente consegue ver a volatilidade histórica dele. O que está mostrando para a gente, pessoal? Está mostrando o seguinte, o IFIX, para quem não sabe, é o índice dos fundos imobiliários, né? Então, o IFIX é uma cesta de ativos imobiliários que forma o próprio índice do fundo imobiliário. Então, aqui está mostrando que a cesta, mais ou menos, o geral dos fundos imobiliários, tem menos volatilidade que o HGLG. E o que seria essa volatilidade? Essa volatilidade é exatamente você conseguir comprar esse fundo ou vender esse fundo com mais rapidez, com liquidez, né? E isso é muito bom porque você consegue ao mesmo tempo comprar, ele é muito líquido para você comprar, e você também consegue vender caso você precise vender. Então esse é um ponto muito positivo, tá bom? Se aqui tivesse uma volatilidade baixa, o que acontece quando a volatilidade é baixa do fundo, né? Isso pode acontecer. Esse fundo não é muito comprado ou muito vendido. Normalmente o preço dele pode ser mais alto, né? Porque se não tem pessoas querendo comprar ou se não tem pessoas querendo vender, né? Vice-versa, o preço dele pode se alterar. Pessoal, hoje o valor patrimonial do HGLG está na faixa de 147,80. O valor patrimonial é exatamente o preço, né? Dentro da avaliação dos imóveis dentro do fundo, que hoje custa o fundo imobiliário. Porém, esse valor patrimonial a gente não pode só considerar isso, né? Por quê? Porque também os fundos imobiliários logísticos, todo final do ano, eles fazem uma reavaliação patrimonial de todos os imóveis. Então, essa reavaliação já foi feita do HGLG, teve um aumento de 8% do valor. Então, assim, a gente tem que considerar isso aqui, mas com cautela, né, que não é um valor exato. Então, hoje ele tem um patrimônio de 3,4 bilhões, é um patrimônio muito grande, né? É um fundo muito grande no mercado financeiro aqui na Bolsa de Valores nossa. E o P sobre VP, que é o preço sobre o valor patrimonial, está custando 1,10. Esse parâmetro, pessoal, a gente considera tudo acima de 1
a gente pode considerar que esteja mais caro, né? Por quê? Porque hoje ele está custando 1,10, então exatamente porque o valor patrimonial dele é 147,80. Se aqui tivesse R$ 1, significaria que o valor dele não seria esse hoje, de 162, seria de 147. Né? Então aqui é um parâmetro legal para a gente ter. Tem várias estratégias, tem pessoas que não gostam de comprar acima de 1, né? Eu sou uma dessas pessoas porque eu acredito que o valor não está ajustado com o preço real. Porém, no caso do HGLG, né, tem outras coisas que a gente precisa considerar também, não só esse índice, mas é um ponto onde a gente tem que olhar, tá? O valor de caixa dele hoje, né, equivale a quase 5% de caixa, é um valor muito relevante de caixa do fundo, né? A gente tem hoje, ele é o segundo fundo, se eu não me engano, o segundo fundo com mais cotistas na bolsa. Ele tem 334 mil cotistas, né? Muita gente investindo nele. Hoje ele está pagando uma faixa de 1,10 de rendimentos, tá? Ele teve um pagamento extraordinário agora em dezembro, né? Dobrou o valor. Por que ele dobrou o valor? Porque são valores que eles vão deixando em caixa durante o ano e eles são obrigados a distribuir até o final do ano aí os 95% para o cotista. Para quem não sabe, o fundo imobiliário ele é obrigatório distribuir 95% de todo o valor que entra para os cotistas, né? Aqui a gente consegue ver a linha de dividendos que ele vem distribuindo, né? Ele é um fundo que distribui constantemente dividendos. Aqui a gente consegue analisar as datas que ele faz esses pagamentos, né? Ele faz na média ali do dia 12 ao dia 17, mais ou menos, ele paga os dividendos todos os meses, né? Ele é um fundo hoje, né? Que é importante a gente analisar isso aqui, com prazo de duração indeterminado. O que significa isso, pessoal? Acontece muito, tá? Eu já vi pessoas olhando um fundo imobiliário de uma forma errônea, exatamente por quê? Né? Tem às vezes muitos fundos imobiliários que estão pagando muito alto dividendos e a pessoa vai lá e começa a investir e está tudo certo. Ela não olhou outros parâmetros e tudo mais, né? Não fez análise nenhuma, foi lá e comprou o fundo, beleza. Só que às vezes esse fundo está pagando muito porque exatamente ele tem um prazo determinado, né? Tem fundos que são poucos, né, no mercado, mas existem fundos que têm prazo determinado. Então esse fundo ele começou lá, por exemplo, em 2010 e ele diz, né, no regulamento dele, que a gente vai ver também o regulamento aqui, que vai finalizar em 2023. Então chegou agora em 2023 e ele vai ser finalizado. Então o que ele acontece? Ele começa a pagar mais dividendos para exatamente diluindo o patrimônio, né? Então o cara entra achando que ele vai receber muito dividendos e na verdade o fundo ele está finalizando, né? Isso são poucos casos que acontecem hoje, porque a maioria dos fundos são prazo indeterminado, mas é importante a gente entender isso, tá? Na análise do fundo imobiliário. Ele é um fundo que já existe há mais de 13 anos, aí estamos indo para o 13º ano do fundo, né? Ele é do segmento logístico, então ele é um fundo muito bacana. O setor logístico ele é um setor muito legal, né? Eu particularmente gosto muito do setor logístico, tem muito a ver com o nosso país aqui, tem muitas empresas legais ali no setor logístico, e a gente consegue analisar aqui embaixo, pessoal, ó, de 4 anos para cá, tá? 5 anos mais ou menos, a evolução patrimonial do fundo, né? Ele é um fundo que vem crescendo constantemente, uma evolução muito legal, tá? Então a gente consegue analisar aí, ó, a evolução dele lá em 2018, né, com 388 milhões, para chegar agora num patamar aí de 3,4 bi. É um fundo muito líquido, um fundo muito bacana para a gente se analisar. Aqui a gente consegue analisar todos os imóveis do fundo, então o fundo tem vários barracões logísticos, né? Em Vinhedo, Betim, Minas Gerais, Blumenau, condomínio. Ele tem entre condomínios a logísticos também, né? Centros logísticos. Aqui a gente consegue analisar os estados, a diversificação, isso é muito importante, pessoal. A diversificação por quê? Porque pensa comigo, você tem uma casa, você vai alugar essa casa para uma pessoa da sua região aí, certo? Se essa pessoa não te pagar, é 100% que não vai entrar renda no seu bolso no mês, né? Quando você tem diversificação por regiões, né? Então pensa comigo, se dá um problema em Minas Gerais com o fundo HGLG, você consegue receber porque ele ainda tem imóveis em Santa Catarina, Rio de Janeiro, Pernambuco, São Paulo. Então a diversificação do estado é fundamental, é uma coisa que eu prezo muito, que eu gosto muito, né, de analisar, e o HGLG ele tem
essa diversificação. Não somente com isso, tá, pessoal? Também tem os contratos que a gente precisa analisar. Contratos são importantíssimos, a gente consegue analisar aqui, ó, que 74% por enquanto dos contratos do HGLG são contratos de longo prazo, ali de 3 anos para mais, né? E os restantes são contratos menores. Isso que é importante a gente analisar. E a questão do indexadores dos contratos, né? A gente tem dois tipos de contratos, né? O contratos que são relacionados a IGPM, né? Que é a parte de imóveis, né? O índice de imóveis, e os contratos relacionados à inflação, que é esse reajuste que até a gente conversou ali em cima, que é feito no fundo imobiliário. Aqui a gente consegue ter a noção de todos os fundos que ele também, porque ele também tem fundos imobiliários na carteira, né? O fundo pode também ter fundos imobiliários, isso é interessante, porque também faz com que o fundo tenha caixa, né? Receba dividendos, e também isso distribui para nós cotistas, né? Aqui a gente tem a distribuição dos fundos imobiliários que ele tem em carteira, né? Ele tem imóveis industriais logísticos, ele tem shoppings, fundo de papel e outros fundos aqui que não está indefinido, que é muito pouquinho. Né? Então o HGLG ele é um fundo muito interessante, é um dos fundos que eu mais gosto, já invisto há muitos anos, né? Não é uma indicação, mas é um fundo que particularmente eu gosto demais. Tá? E eu acredito que seja um fundo imobiliário com mais segurança que a gente possa ter, né? Porque já passou por várias situações aí, pandemia, greve de caminhoneiro. Vamos dar uma olhada aqui agora no regulamento. Pessoal, o regulamento ele é muito importante a gente olhar o regulamento do fundo, tá? Por que que é importante? A gente consegue baixar. Esse é um site que eu estou utilizando, o Status Invest, tá? Mas tem vários sites que a gente pode analisar o fundo imobiliário. Então a gente baixa aqui o último regulamento, ó, dia 1/6/2022, foi o último regulamento. Então, o que acontece aqui? Né? A gente consegue analisar no regulamento uma coisa que é importante, a política de investimento. Né? Por quê? Porque com a política de investimento a gente consegue saber o que o fundo faz e se está entre os nossos objetivos, né? Como investidor. O meu objetivo seria renda, né? Eu acredito que o de vocês também. Todo mundo que investe em fundo imobiliário busca renda, né? Só que ele fala, né, que a política de investimentos pela distribuição constituirá na aplicação de recursos do fundo, primordialmente na aquisição de terrenos para construção de empreendimentos imobiliários voltados para operação logística ou industriais. Aquisição de empreendimentos imobiliários em construção ou prontos, voltados para operação logística ou industrial, para exploração comercial, bem como outros imóveis com potencial de geração de renda e bens de direito a eles relacionados. Então o HGLG, cara, ele compra barracões prontos, barracões, terrenos também para construir. Ele é um fundo que constrói barracões e aluga para os inquilinos, né? E não só isso, né? Ele é totalmente voltado, lógico, para a parte logística industrial, e também ele utiliza do mecanismo de comprar alguns barracões e fazer a venda e efetuar o lucro e entregar para o cotista. Então ele não tem só a forma de comprar um terreno, construir, alugar e você ter renda, como também ele faz essas jogadas de compra e venda até o momento, pelo que eu analiso, pelo que eu conheço, a experiência que eu tenho com o fundo, fazendo com muita excelência. É um fundo muito competente nesse ponto. Então é isso, eu queria trazer para vocês esse vídeo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, que eu vou trazer mais vídeos como esse. Tá joia? Tamo junto e até a próxima.